Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Senhor e Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, aos benfeitores espirituais, aos anjos da guarda. E mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos, no intuito de conhecer um pouco mais do Evangelho, estudar a boa nova que Cristo nos trouxe, porque a nossa vontade é sempre melhorar. Melhorar 1%, um pouquinho a cada dia, para que a gente possa construir aí uma base sólida no amor, na fraternidade, na caridade, fazer com que o nosso espírito imortal busque realmente o propósito que todos estamos aqui na Terra e na evolução também. Que nesse momento, né, nesse dia chuvoso, onde existe uma asepsia do ar, da atmosfera, que o nosso coração também possa ser limpo, né, de todo sentimento contrário à caridade, que possamos ressoar no nosso íntimo apenas o amor, a fé e a paz. Pedimos para todos os irmãos que não puderam estar aqui hoje conosco, por algum motivo material, espiritual, ou algum compromisso, que essas orações, né, esse momento de luz, possa chegar também no coração de todos aqueles amigos e a todos que precisam. Agradecemos também aos amigos desencarnados que estudam com a gente, possamos ter um bom estudo nessa tarde, e assim seja. Então, isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade, então, nos nossos estudos. Na semana passada, nós estudamos o Apolo em Éfeso. E hoje nós vamos estudar o Paulo em Éfeso. E vamos iniciar o capítulo 19. E a Soraya vai ler para a gente. Entrou mais alguém? Oi, Lúcia. Boa tarde. A Lúcia entrou pelo 4G. Talvez fique difícil. Boa tarde, Lúcia, querida. Oi, consegui. Estou mais ou menos. Oi, bem-vinda. Se cair, se voltar à internet, eu saio e volto de novo, porque eu estou no 4G. Tá bom, pessoal? Tá bom, linda. Sem luz a gente não fica. Vamos lá? Sem luz e amor, né, Tony? Isso. Então, vamos lá. Paulo em Éfeso. Vocês conseguem me ouvir? Eu estou falando baixo. Estou ouvindo. Tá. Então, vamos lá. E sucedeu que, estando Apolo em Corinto, Paulo desceu para Éfeso, depois de ter atravessado as regiões mais altas, encontrando alguns discípulos, e disse para eles: recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Eles, porém, disseram para ele: ao contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Disse Paulo: em que, pois, fostes mergulhados? Eles disseram: no mergulho de João. Disse Paulo: João fez o mergulho do arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvir isso, foram mergulhados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Falavam em línguas e profetizavam. Eles eram ao todo cerca de 19 varões. E entrando na sinagoga, falou abertamente por 3 meses, dialogando, persuadindo a respeito do reino de Deus. Porém, como alguns estavam endurecidos e não se persuadiam, falando mal do caminho diante da multidão, afastando-se deles, Paulo separou os discípulos, dialogando com eles diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos, a ponto de todos os habitantes da Ásia ouvirem a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Muito bem. Mais uma vez, vamos conversar sobre a difusão, né, do Evangelho, da Boa Nova, em Éfeso. Essa cidade tão importante na época. Pelo que eu pesquisei aqui, hoje lá é a Turquia, atualmente.
E na época de Paulo, ela era uma cidade muito, muito próspera, e ela era famosa pelo templo da Artemis, e era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá tinha judeus, né? Aqui fala que tinha sinagoga lá, né, em Éfeso. E foi o lugar onde o Apolo pregou, que agora o Paulo também vem para reforçar o que o Apolo já tinha regado, vamos falar assim, né? E havia muita conturbação no início daqueles grupos cristãos ali. E havia uma citação de grande resistência a Paulo, que tanto que Paulo tem uma anotação dele na carta aos Coríntios, que diz assim, ó, combater as bestas selvagens em Éfeso. Então, parece que o pessoal lá era muito endurecido, né? E parece que até fala aí, né? O pessoal tinha uma certa resistência, então eles eram meio endurecidos lá, tanto que Paulo faz uma citação nesse sentido na carta aos Coríntios. Essa cidade ela tem um referencial importante, porque foi para onde João conduziu Maria, né? De Nazaré. E formou-se um núcleo lá de cristãos, inicialmente por causa do João. Quando ele leva Maria para lá, então muitas pessoas são influenciadas pela conduta, tanto do João, e quanto da mãe de Jesus também, de Maria. Dizem que Maria viveu lá até o ano 46 depois de Cristo, em Éfeso. E quando ela desencarnou, ela contava com mais ou menos 64 anos de idade. Dizem que Paulo não chegou a conhecer Maria, que os relatos que tem nas cartas, nos Atos dos Apóstolos, né, são de Lucas. Lucas que teria tido contato com Maria, mas também isso aí não é certeza, tá? É uma especulação que os historiadores falam, né? E basicamente assim, uma introdução sobre Éfeso seria essa, né, para a gente situar em que espaço que o Paulo estava agindo naquele momento. Então a gente pode agora tentar, como diz o mineiro, escafunchar, né? É isso, Antônio, o pessoal fala, escafunchar? Não sei. O primeiro aqui é o Íris. É. Bom, eu nasci na divisa, né? O pessoal fala que o pessoal fala nos livros no livro de Paulo, parece que cita Maria, parece que ele fala que foi ver Maria, não fala no livro de Paulo Estevão? Ah, então, eu não lembro dessa passagem, eles falam. Fala. Paulo Estevão No livro ele cita que foi ver Maria, cita, eu acho, inclusive, acho que quando ele, não sei se quando ele foi, aquela vez quando ele foi condenado, que ele ia para a Itália, parece que Maria foi lá, parece que uma citação assim, não tenho certeza exatamente em que situação, mas que ele cita Maria, ele cita no livro, sim. parece que ele passou de navio em frente, né? Tem alguma coisa sim, viu? Mas tem uma citação de Maria no livro, eu tenho certeza que tem. É verdade, vocês têm razão, parece que eu lembro dessa passagem de a gente ter estudado mesmo. Mas os historiadores aqui, eles não dão certeza mesmo, não. Aí eles falam que talvez ele não tenha conhecido, mas foi interessante você ter recordado isso. Também agora eu recordei que parece que tem um momento que Paulo tem esse contato com Maria. Bem lembrado. Depois a gente pode pesquisar, hein? Vocês que estão no online aí, tiver acesso ao Google, Vou perguntar aqui para o GPT. pergunta aí para o GPT. Mas aí a gente vê novamente aquela expressão que os judeus dali conheciam só até o batismo de João, né? E que aí Paulo faz a condução, a iniciação com Jesus, né?
Isso daí era o papel de Paulo, né? Levar Jesus aos judeus, gentios, né? Para fazer a ligação Moisés, João Batista, Jesus. E depois Kardec. É interessante, Antônio, porque o batismo de João, o João era o precursor do Cristo, né? E ele pregava o batismo do arrependimento. Arrependimento. E ele dizia, eu batizo com a água, mas aquele que virá após mim, os batizará com fogo. E o que é fogo? O que arde na gente? Quando a gente tem esse novo batismo em Cristo. O que a gente percebe em todas essas pessoas, né, esses mártires, esses discípulos, que realmente fizeram esse batismo, essa conversão em Cristo? Esse fogo, né, esse fogo que queima. Queima por quê? Porque a partir do momento que você faz essa aliança com o amor, você está praticamente indo contra o que a maioria das pessoas querem, né? Que estão no materialismo, que estão no egoísmo, no orgulho. Então, esses obstáculos, até mesmo dentro da sua própria convivência, do seu círculo, isso te traz sofrimento, de alguma forma. E essa mudança é esse fogo, né? Então, realmente, aquele que é batizado não é só simbolicamente. É um batismo da transformação. Então, muitas vezes a gente conversa com alguns amigos aí de outras religiões, né? E eles falam que são batizados. Mas e aí? Eles são batizados só simbolicamente ou eles são batizados na conduta, né? O que vocês... É porque o trabalho de transformação, de mudança, não é fácil, né? A gente não evolui da noite para o dia. Então, exige muita persistência, vida após vida. Às vezes não é nem em uma vida, mas a gente vai melhorando pouco a pouco. E nós temos que abandonar muita coisa que a gente, para nós, tinha importância, mas para avançar no progresso, aquilo não é importante, né? Que a gente tem que abandonar. Igual aquela história do poço rico, que Jesus fala para ele, né? Vai e vende tudo que tem. Ele achou difícil, né? Ele achou difícil. Mas as coisas não são assim de uma hora para outra, né? Exige trabalho, exige esforço, luta, noite sem dormir, ansiedade, depressão. É o que a humanidade está sofrendo hoje. Eu acho que aqui, quando o Paulo pergunta, né, recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Ele diz, nem mesmo ouvimos, né, que existe o Espírito Santo, ele diz, em que, pois, fostes mergulhados, assim? Eu acho que ele coloca em xeque justamente a reflexão, né? Não é apenas o ato simbólico do mergulho de João, proposto por João, né, batismo em si. Que se não há essa transformação, é mera ilusão, né? Assim, só uma coisa... Uma casca. Então, eu acho que Paulo entra sempre, né,
colocando a gente assim no cantinho, né, para pensar, ou seja, o que vocês estão fazendo? Né? Vocês estão mergulhando, mas para quê? Por quê? O que vocês estão fazendo? Vocês estão seguindo isso, mas vocês não estão refletindo sobre o arrependimento, o que isso significa? Vocês não estão realmente compreendendo o alcance desse ato, né? Eu acho que Paulo, ele se depara com aquela situação bastante comum na história do Cristo, né? As pessoas não alcançam ainda o que ele fala. Então, mas não é porque não alcança que não deve ser falado, né? Mas às vezes não consegue ainda alcançar, a maioria, né? Não consegue alcançar o que está sendo falado. O que o Tonho está trazendo é justamente isso, é um trabalho árduo, né? Não é fácil. A mudança, ela dói, né? Então, assim, não é tão simples assim. A gente não quer se desfazer dos nossos vícios, né? Os nossos vícios morais, especialmente, para se transformar em alguém melhor, né? Então, assim, eu acho que é isso. Paulo, mais uma vez, coloca, né? Ele faz essa pergunta para ver se ele consegue chacoalhar aí, né? Despertar alguns. Mas não vão ser todos de uma vez. Tanto que depois ele caminha para uma separação, porque você ficar também falando e as pessoas se manterem refratárias, eu acho que é muito difícil lidar com esse movimento refratário, né? Chega uma hora que não há também o que você, né, a pessoa tem o seu tempo. Esgota, né? Esgota, não é agora. Né? Então, na hora que a pessoa estiver aberta, ela vai conseguir absorver. Mas a gente lida hoje com uma sociedade refratária, né? Nós estamos imersos nisso. Isso está se... Por que a saúde mental ganhou tanto destaque nos últimos tempos, né? Por que a pandemia fez isso ecoar, né? De uma maneira que faz parecer que foi a pandemia. Não, ela só foi aquele gatilho assim, que faltava, mas já estava ali. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não conseguiu ficar quietinho dentro de casa? Por que aquilo trazer tanto sofrimento, você ficar consigo mesmo? Então, eu acho que é um ponto a ser pensado, né? Porque isso aqui, esse mergulho, ele exige um autoconhecimento. Ele exige esse silêncio consigo mesmo, né? Esse mergulho que você vai fazer, se você quiser mudar, ou você pode adiar. E aí ele chega uma hora que ele separa. Eu achei interessante. Ele percebe há um movimento tão refratário que ele precisa investir naqueles que já estão prontos, né? Para que você possa ter uma alavanca futura de mudança. E ele ficou 2 anos lá, né? Muito tempo. Essa é a segunda viagem. Diz que na viagem terceira ele fica mais 3 anos. Aí fica na terceira viagem, não fica tão subterrâneo. Se é mais 1 ano, ou se ele fica mais 3 meses. Mas ele fica muito tempo. Né? Quando ele faz essa separação, eles têm encontros diários, né? Na escola de Tirano. Então, ali eu acho que é um momento, assim, importante para Paulo, né, também, de reflexões, de crescimento, que ele também é um espírito de evolução. Então, pensar que ele, em contato com essas adversidades, ele também se transformava. Paulo, ele estava pronto para essa missão, mas ele ainda... A gente esquece também que Paulo também está em evolução, né? E quanto que isso para ele trouxe de oportunidade, né? É bonito também para ele. Bom, essa questão que você trouxe aí da constante evolução é interessante, que até os espíritos puros estão em constante evolução. Um rio não passa 2 vezes no mesmo lugar, né? É muito interessante isso. Todo momento a gente está aprendendo, ensinando e aprendendo sempre. Se a gente observar, a beleza que tem, né, nessa figura do Paulo é que, além dele ser esse agente, né, ele é um agente, né, do Cristo ali, mas ele também está
se transformando. E a gente vê a mudança de fala, né, acontecendo. Então, assim, quando ele investe nesse trabalho de diálogo diário, é também um modelo para a gente, né? Essa persistência em estudar, né? Ou seja, se Paulo fazia isso, quem somos nós para não fazer, não é? Então, assim, como que a gente deve investir também, que é diário, quer dizer, se a gente quer aprender, vai ser de uma vez, né? Nós somos muito imediatistas. A sociedade atual, principalmente, nós vivemos no tempo da sociedade, do resultado rápido. Então, é uma A Jô levantou. a Jô. Boa reflexão. Jô, fica à vontade. Então, sobre essa situação, me veio duas coisas, assim, né? Que, assim, o tanto que Paulo deve, assim, ter trabalhado a paciência, né, gente? E assim, também o tanto que é atual ainda. É isso que, assim, gente, é assustador e um pouco vergonhoso para nós, no sentido, assim, que é tão atual, né? Que é uma coisa que foi há tanto tempo, né? E o tanto que Paulo, né? Sim, teve que trabalhar, né? A paciência ali, compreensão, né? Obrigada. Isso mesmo, Jô. Você vê que a gente deu um salto na questão tecnológica, intelectual, mas na questão moral, as coisas estão bem conta-gota, né? Se repetem muito ainda. Nosso principal desafio, por isso que nós estamos aqui estudando o Evangelho há 2000 anos, né? Para ver se entra na nossa cabecinha. E aí a gente faz esse batismo do fogo e do Espírito, né? Que ele fala que a gente vai batizar com o fogo do Espírito, né? Porque essa questão do batismo, essa transformação verdadeira, ela tem que ser contínua também. Porque muitas vezes as pessoas se transformam naquela empolgação, mas na verdade não transformam, é só um pouco de palha, né? Agora, essa sintonia constante que Paulo teve, a partir do momento que ele realmente se transforma, ele não titubeia de jeito nenhum, é claro, ele está em constante evolução, o Soraya deixou bem claro isso, a gente percebe que tem uns momentos que falta um pouquinho de conhecimento, naquele início lá, que ele tem um debate com Pedro, né? Falta algumas coisas para ele conhecer, mas depois de mais maduro, a gente percebe que ele é muito dedicado, né, no seu propósito, muito mesmo. Mas quero ouvir aí a Lúcia, o Ives, o Antônio também sobre isso. Então, vamos ver se eu consigo. Na verdade, como vocês já falaram, o João Batista ele pregava o arrependimento. Só que esse arrependimento, vamos dizer assim, ele tinha que ser genuíno porque ele era um precursor da chegada do Messias. Então, só quem realmente se arrependesse estaria digno para receber o Messias. Então, João Batista tem eu acho que está em Mateus, isso, está em Mateus. Ele fala assim, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu. Tão poderoso que eu não sou nem digno de carregar as suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Então, esse Espírito Santo e com o fogo já era, vamos dizer assim, dizendo o seguinte, que era uma experiência que ia ser uma coisa assim, mais profunda, mais porque o fogo, ele é um agente de purificação, de transformação. Então, era uma figura simbólica, esse fogo. Mas, eu acredito o seguinte, que
quando fala desse batismo de Jesus do Espírito Santo com fogo, vem também trazer para nós uma simbiose com Cristo, que é entre a morte carnal e a ressurreição espiritual. Aí a gente entra na reencarnação. Seria um batismo muito maior. Você morre para a matéria, mas você renasce em espírito. Então, eu entendo assim essa passagem. Não sei, o que vocês acham? Acho que faz sentido. Faz total sentido, viu, Lúcia? Porque essa realmente foi a conversa que Jesus teve com Nicodemos. Porque Nicodemos era aquele fariseu que ele entendia que o Messias, a gente já conversou sobre isso, vinha para salvar todo mundo que era oprimido. Mas quando Jesus conversa com ele, ele entende que não é sobre a salvação, esse tipo de salvação, mas é a salvação do individual de cada um, que começou pelo arrependimento de João Batista, mas que ela só se converte de verdade quando você passa a ser um agente transformador, você próprio ser seu agente transformador. Então, quando ele fala aquela questão para Nicodemos, né? O Espírito sopra para todos os lados, não sabe de onde vem, para onde vai. Então, ele está falando realmente dessa questão, né? Da nossa imortalidade. Tipo assim, vocês são seres imortais. Estão valorizando algo que não é imortal. O que eu vim realmente é para a transformação para a eternidade. É para essa transformação que eu vim. Para tocar o Espírito Santo que existe latente em cada um de nós, que é o Deus imanente que está em cada um. Então, a gente está estudando isso hoje para compreender um pouquinho de o que é essa transformação, esse batismo pelo fogo, né? Então, tem total sentido. Eu achei muito interessante essa abordagem. E aí, Hernani, só para acabar de complementar, que eu esqueci de falar, é que a gente pensa muita coisa, e aí a gente sai do ritualismo, de entrar na água, ser imerso, submergir na água, porque era um ritual. E o verdadeiro batismo, ele é muito maior do que isso. Não é um ritual que vai fazer você se conectar com essa força maior. Então, acho que aí já, assim, era muito, vamos dizer assim, era anos-luz do batismo de João Batista. Acabam-se os ritualismos. E isso é importante, porque aí, mais uma vez, a gente vê aqui o desprendimento das coisas materiais. E realmente a importância do espiritual, do verdadeiro crescimento, esse arrependimento, mas ele tem que vir junto com atitudes proativas de melhorias. Não é só arrepender, só entrar lá na água e falar arrependi. Não, mas o que você vai fazer depois disso? Então, é muito maior, é muito superior àquilo que João Batista, na época, era o que as pessoas conseguiriam compreender, né? E o batismo de João Batista, na verdade, era um refresco. Que é pular dentro d'água, beleza, né? Agora, ele pregava o arrependimento. A gente sabe, a gente não pode ficar só no arrependimento. Não basta só arrepender. Mas já é um passo. Já era um passo, já era uma preparação. E é por isso que a gente retoma essa expressão aí. Eles só entendiam até o arrependimento, o batismo de João, né? Mas é que a coisa tinha que continuar, aprofundar, né? Porque Jesus estava ali presente. Jesus não podia ficar só no refresco do arrependimento. Então, ele oferecia, ele apertava, porque ia ser o batismo pelo fogo. O fogo é aquilo que nós já falamos, né? É o esforço para evoluir.
Esse pessoal está fazendo curso com a Meire, eu acho, que durante a semana. E que não, aí entra a reencarnação, entra tudo, né? Entra o esclarecimento. Esse Espírito Santo aí, para mim, significa, assim, a espiritualidade, os conhecimentos que viriam mais tarde, até com a doutrina espírita. Você vê que a doutrina espírita é muito esclarecedora, por excelência, né? Então, você vai somando tudo. Você vai somando esse esforço para evoluir, as várias encarnações que você vai passando, né? E aprendendo mais. E é assim que caminha. Não é fácil. Vamos lá. Claro que a gente tem, além de arrepender, tem de corrigir, né? O que fez de errado. Nós estamos tentando aí há 2 milhões de anos. 2 bilhões de anos. Não é não, é bilhões de anos. É isso, interessante mesmo, porque o arrependimento, vocês falaram, é a fase, é o primeiro passo, né? Aí depois a gente tem que corrigir, né? Mas é o grande primeiro passo. É o grande primeiro passo. Não tem aí na literatura, André Luiz, quando que ele recebeu socorro? Quando ele orou, quando ele arrependeu. Isso é todo mundo. André Luiz é um exemplinho, né? Mas a espiritualidade, Deus, acolhe quando a pessoa arrepende. Olha, isso aí está até hoje. Né? Sem dúvida. Eu vou pedir para a Soraya ler o texto que está aqui no Paulo Estevam, que vai ter a visão, né, do livro Paulo Estevam sobre essa passagem. Dá para a gente ampliar mais nossa conversa aí. Então, vamos lá. Paulo e Apolo. Vencidas as lutas indefesas com 2 S, Então, deliberou regressar a Éfeso, interessado na feitura do Evangelho, decalcado nas recordações de Maria. Não mais encontrou ar e prisca, retornados a Corinto em companhia de um tal Apolo, que se notabilizara por sua cultura entre os recém-convertidos. Embora pretendesse apenas manter algumas conversações mais longas com a filha inesquecível de Nazaré, foi compelido a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João. A sinagoga conseguira grande ascendência política sobre a igreja da cidade, que ameaçava sossobrar. O ex-rabino percebeu o perigo e aceitou a luta sem reservas. Durante 13 meses, discutiu na sinagoga em todas as reuniões. A cidade, que se mantinha em dúvidas atrozes, parecia alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes. Multiplicando as curas maravilhosas, Paulo, um dia, tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. As vozes santificadas que se manifestavam em Jerusalém e Antioquia falaram na praça pública. Esse fato teve enorme repercussão e deu maior autoridade aos argumentos do apóstolo em contradito aos judeus. Em Éfeso, não se falava de outra coisa. O ex-rabino fora elevado ao apogeu da consideração de um dia para outro. Os israelitas perdiam terreno em toda a língua. O tecelão valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Secundando o esforço de João, procurou instalar na igreja os serviços de assistência aos mais desfavorecidos da fortuna. A instituição enriquecia-se de valores espirituais. Compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia, Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência. Vieram discípulos de Macedônia, Áquila e a esposa tinham regressado, vieram discípulos de Macedônia.
Áquila e a esposa tinham regressado de Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Assim, vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor. Trabalhando pela vitória dos princípios do Mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Esse ritmo de trabalho fecundo perdurara há mais de 2 anos, quando surgiu um acontecimento de vasta repercussão entre os éfesos. É aqui. Pessoal, essa passagem aqui está no Paulo Estevam, e ele abre um pouquinho essa questão, porque quando Paulo chega lá em Éfeso, como o Apolo já tinha passado por lá, e ele tinha uma oratória muito, muito bela, uma intelectualidade, né? Ele deixou assim, vamos falar, a pulga atrás da orelha lá na sinagoga. E da mesma forma que já tinha a igreja, né, cristã, em Éfeso, o Paulo tinha o objetivo de trazer, né, essa mentalidade cristã para os judeus, mostrar que o Messias já tivera com eles, né? Mas ele estava com uma dificuldade muito grande. Então ele percebe que a sinagoga estava influenciando a igreja de uma forma até muito considerável, trazendo prejuízos, né, espirituais, de entendimento. Então ele percebe a necessidade de ficar um tempo maior em Éfeso, para esses debates teológicos, né, espirituais. E além dessa questão teológica, ele também traz a questão da benemerência, da caridade, algo que já tinha um caminho muito estabelecido na igreja de Jerusalém, na Casa do Caminho, também em Antioquia. Então, ele traz essa assistência aos pobres, desafortunados, também para a igreja de Éfeso. E, além disso, as curas, né? Ele começa a fazer curas. E, no momento que ele está fazendo uma cura lá, aparece uma luz muito grande, que é vista por todos, e fenômenos de voz direta, em praça pública. Então, imaginem vocês o tanto aqui fala, né, que ele foi reconhecido por isso. Então, os espíritos se manifestavam e falavam nesse fenômeno de voz direta. Isso deu muita credibilidade para o Paulo, que conseguiu fazer ali, né, umas bases muito fortes na cidade de Éfeso. Mas, como nós vimos também na leitura do Atos dos Apóstolos, chegou um momento que parece que saturou. Que ele falou, não, agora eu preciso falar para quem realmente quer ouvir, né? Porque se eu já coloquei todos os meus argumentos e eles não querem aceitar, o momento agora é de falar para quem quer ouvir. Mas essa questão das vozes diretas é muito interessante, porque vem reforçar essa questão do batismo do Espírito, né? Porque o Espírito Santo, como eu disse no domingo passado, na reunião passada, ele tem essa questão do entendimento, que é uma pleiade de espíritos evoluídos que colaboram com a difusão da Boa Nova, né? Através do amparo a todos nós e aos discípulos naquele momento. Então, Paulo, no momento que estava fazendo as curas, essa manifestação ficava muito mais evidente. Esses espíritos se manifestavam de forma muito evidente. Eu achei muito interessante isso. Imagina vocês, a gente está numa reunião, aí tem uns fenômenos de voz direta, tanto que não deve ser interessante, né? A espiritualidade se manifestar de forma tão ostensiva assim. E numa época de tantas dúvidas, né, acaba sendo uma validação, né? É importante. Isso aí também, gente, não era um simples exibicionismo, uma simples demonstração do poder de Deus. Mas
que precisava tirar o povo do materialismo, mostrar para ele que tem coisas além da matéria, além desse mundo, né? Outros universos, outras verdades. Então, isso aí era uma coisa inevitável, né? Era natural, movimento natural. Para começar a mostrar para o povo que não é só o terra a terra. Verdade. Então, na hora que eu estava lendo, teve uma parte aqui que diz que ele também estava preocupado. Acho que é aqui. Deixa eu ver se eu... Ele estava preocupado também, a sinagoga conseguiria grande ascendente político sobre a igreja da cidade, que ameaçava o seu sobrar. Também existe uma preocupação, porque quando essas questões, né, se misturam com questões políticas, aquilo passa a ser uma ferramenta, né, de controle. Então, eu acho que aqui ele também percebeu um risco muito grande, né? Por isso também a dedicação de Paulo, não sei o que vocês acham. Mas a hora que ele observa isso, ele vê a necessidade de não deixar aquilo se contaminar, né? Porque é muito comum. Isso até hoje, né, gente? Nas diferentes igrejas, né, nas diferentes religiões, a gente precisa estar sempre muito atento, né? Porque manter a palavra viva hoje acho que é um grande desafio, né? Assim, para todos nós, assim. E aí eu vejo a preocupação de Paulo, né? Essa dedicação para manter essa conquista, né? E avançar, evoluir, né? Não retroceder, porque essa entrada aí, política, ela é delicada, né? De qualquer maneira que seja, né? A gente precisa sempre... A manutenção do estudo na casa espírita é algo importantíssimo. Porque os tempos... A gente precisa tomar cuidado, né? Para não deixar que os tempos façam com que aquilo que é a base, né? A construção, seja comprometida. A gente tem que ter sempre muita atenção com isso. Então, eu acho que Paulo tinha esse cuidado também. A política, ela é natural do ser humano, né? Então, tanto que ela se confunde na nossa vida a qualquer momento. Só que naquela época, os judeus, o Paulo viveu muito isso. Por quê? Naquele momento, os doutores da lei, eles eram o executivo, o legislativo, o judiciário, eles tomavam conta de tudo. E o Espiritismo. E o Cristo veio com outra proposta, né? De dizer o quê? Que todos nós somos iguais. Que os nossos cargos, os nossos valores financeiros, isso não nos distingue espiritualmente. Que o que nos nivela é o amor. E ele não queria que o cristianismo, né? As novas igrejas se perdessem novamente, assim como os judeus se perderam daquela forma, né? Então, a preocupação dele, conforme você disse, com a política, devia ser muito grande. Por mais que o homem é um ser político, né, conforme eu disse, mas essa política ativa dentro seria muito prejudicial. Tanto que foi, né? O cristianismo, depois do cristianismo primitivo, passa a ser religião oficial do Estado, aí tudo começa a se corromper, e a gente tem isso até hoje, né? Tem grandes prejuízos para o Evangelho de Cristo, né? Para a proposta que ele trouxe. O que vocês acham sobre isso aí que a Soraya trouxe? Foi algo que ela
que ela muito sabiamente pensou aí dentro do texto. Tá todo mundo tão quietinho. Eu acho que é a Tá chuva. Alguém sabe? Antônio Carlos. Ah, não, ele tá... Lúcia, pode falar, querida. Jô, eu quero ouvir a sua opinião. Hoje você está muito quietinha e você sempre traz coisas preciosas. Imagina, eu sou aluna indisciplinada. Bom, deixa eu fazer uma leitura, então. Eu já li isso com vocês, que está no... o Carlos Antônio Torres Pastorini, ele foi um grande conhecedor do grego, né, das escrituras. E ele fala sobre o Espírito Santo, daquelas duas abordagens, tanto o Espírito Santo como um espírito, que seria um espírito evoluído que se manifesta, e também sobre o espírito, né? Então ele diz assim, ó: infelizmente, as traduções das letras do Evangelho não foram fiéis aos textos antigos em grego, desde que é importante mencionar que o professor de grego e latim Carlos Torres Pastorino, na obra Sabedoria do Evangelho, ensina que, no idioma grego, a expressão tu pneuma tu hagion quer dizer o Espírito Santo, enquanto pneuma hagion, sem o artigo definido, TO com acento, se refere a um Espírito Santo. O artigo indefinido não existe na língua grega. Então, na língua grega, não tem o Espírito Santo. Quando não tem um artigo, na língua grega, você tem que entender que é um artigo indefinido. Então, na verdade, só existiria um Espírito Santo. Então, aquela atuação que teve no Pentecostes seriam vários Espíritos, né? E não um Espírito só. Aí ele continua. Quando não há artigo definido, deve-se ler em português com artigo indefinido. Consequentemente, nesse caso, serve a dizer um Espírito Santo e não o Espírito Santo. Em verdade, um Santo Espírito está se referindo a um espírito superior, um bom espírito, tanto encarnado como desencarnado. Quando as letras bíblicas trazem no grego a expressão to pneuma tu hagion, está havendo referência à presença de Deus em cada um de nós e em tudo. A centelha, o reino de Deus, ou emanação divina que nos possibilita a vida imortal. Importante destacar a tradução de Pastorino do grego, assim transcrito. Aí ele coloca entre aspas. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Estava sobre ele um Espírito Santo, pelo qual Espírito Santo lhe fora revelado que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E com o Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer por este o que a lei ordenara. Portanto, nos textos antigos em grego, não há o artigo definido TO. E as traduções relatando a presença de o Espírito Santo, em parênteses, estão equivocadas. O certo é um Espírito Santo, isto é, um ser espiritual superior, que estava acompanhando Simeão. Que ao tomar o menino nos braços, Simeão atinge os picos da intuição, deixando exteriorizar naquele momento o Cristo interno, o eu divino, ou o Espírito dentro de si, louvando a Deus em um cântico, dizendo que já poderia morrer em paz, porquanto seus olhos contemplaram a salvação de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória de Israel. Então, assim, é só para uma definição, né? Que o Espírito Santo, quando a gente fala, já disse isso, seria esse Cristo, esse Deus interno, que todos temos centelha divina da criação.
Mas esse dos Atos do Apóstolo, do Pentecostes, seriam vários espíritos superiores que se manifestaram, que seria um Espírito Santo. Então, Paulo, quando ele põe a mão nos doentes lá, acontece aquela luminosidade toda, seria um Espírito Santo, né? Um Espírito que, com certeza, estava ali dando suporte a toda aquela cura e depois, consequentemente, aquela luz e aquelas falas de voz direta. Eu sempre acreditei que Espírito Santo é espiritualidade. Por exemplo, se você, não há momentos aí, às vezes você está fazendo uma prece, você sente a presença de um espírito mais evoluído, você não até a gente costuma brincar, fiquei todo arrepiado, né? Então, a gente sente, é espiritual, é algum espírito, né? Com certeza. Foi tomado pelo Espírito Santo. Foi envolvido. Por um Espírito Santo. Por um Espírito Santo, isso. São expressões embrionárias de uma grande sabedoria que viria mais tarde, chamada doutrina espírita. Porque com a doutrina espírita, a coisa fica escancarada. O plano espiritual, as coisas do espírito, ficam escancarados. Né? Kardec ali vai detalhando tudo do espírito, tudo do plano espiritual. Depois vem Chico Xavier com as obras aí complementares. Então, aquela expressão Espírito Santo é um embrião. Mas se eu estiver errado, a Lúcia me corrige. Ô, Antônio Carlos, eu tenho um livro, até o Hernani, você me perdoa, você estava lendo, eu fui lá na minha estante lá procurar, e aí ele fala o seguinte, que o Espírito Santo é uma fonte que alimenta ou sustenta. E que essa fonte que alimenta e sustenta, essa energia crítica, ela se manifestou nesse mundo por intermédio de Jesus. Então, e ela não se limitou apenas aos apóstolos que se preparavam para esse batismo de fogo, mas em várias localidades no mundo todo, não só no mundo cristão. É uma energia crística, né, que nós estamos falando, mas, assim, é uma energia de uma hierarquia de luz, de uma pleia de espíritos de luz, que se manifestou aqui por intermédio de Jesus. E aí, quando Paulo fala que eles vão receber o batismo, aquela energia crística se manifesta. Ali, através deles, porque era uma como é que fala? Precisava ter pessoas para presenciar aquilo ali, mas essa energia crística, ela já estava entre nós assim que Jesus desceu, esse Espírito Santo já veio junto com ele. Eu fui ali procurar porque eu acho interessante essa abordagem desse autor, né? Eu não sei, assim, até que ponto, mas é uma interpretação muito interessante. De qualquer forma, é um conceito, assim, de espiritualidade, né? E que vem trazer, né, Antônio? Aí, essa ressurreição, essa reencarnação, vem trazer uma nova visão. Que é como você disse, que lá na frente nós temos a doutrina, temos uma nova compreensão através
Inclusive, quando Paulo coloca a mão nos discípulos e eles falam línguas de fogo, ali já era uma manifestação da mediunidade. Não sabiam o que era, mas já assim, não tinha um nome, não podia nomear esse fenômeno, mas já era uma manifestação de mediunidade daqueles 12 que estavam ali. Isso mesmo. E é importante a gente pensar o seguinte, se a gente pensar no planejamento do Cristo, ele tinha todos os colaboradores já no planejamento, que seriam os discípulos, os apóstolos, Estevão, Abigail, aí depois vem Lucas, depois vem Silas, vem Timóteo, e vai só ampliando. Essa pleiade de colaboradores, com certeza já vinha de um planejamento espiritual. Mas, junto com esse planejamento dos encarnados, existe uma equipe do Cristo também desencarnada, gente, do plano espiritual. Então, esses Espíritos Santos aí, com certeza, eram dessa equipe crística que a Lúcia falou aí. Eles formam um conteúdo tão coeso que é difícil você falar em individualidade, de tão elevado que eles são, é como se ficasse uniforme, a manifestação acaba sendo como se una. Então, essa interpretação também, Lúcia, pode ser nesse sentido, entendeu? De uma coesão, de evolução tão grande, que você acaba perdendo a sua individualidade para uma energia conjunta, que seria a energia maior do amor, que a gente chama de energia crística, energia do Cristo. É muito interessante esse autor aí. Pode ter essa interpretação também, né? Estava pensando aqui. Mas a Soraya trouxe uma coisa interessante no começo da fala dela, que quando o Paulo ele fica 3 meses lá falando, chega um momento que não tem jeito, e que ele percebe que não vai ter muito fruto ali. O que vocês acham? Qual seria o limite da gente tentar colocar algo e ver que aquilo ali é infrutífero? O que seria, assim, coerente para nós, né? Tem uma passagem do próprio Cristo que fala assim, não jogai pérolas aos porcos, né? Até que momento vale você insistir em alguém que de repente não está pronto e a gente tem que desistir mesmo ou não? Se é um propósito. Estava pensando sobre isso e queria saber de vocês. Eu acho que é um direito, né, da pessoa. E aí você persistir, você está invadindo esse direito também. A gente tem liberdade, né, das nossas escolhas. E eu acho que a gente tem que respeitar a escolha do outro. Assim como nós temos as nossas coisas que a gente não quer mudar. A gente tem, todo mundo. Falar isso aqui eu não quero mexer. Eu acho que todo mundo sabe qual é o ponto. Eu tenho vários. Né? Então, assim, tem coisas que a gente não dá conta de mexer. Que dói, você não está pronto. Né? Então, você vai também... E aí tem coisas que, às vezes, a gente se incomoda quando alguém invade esse espaço, né? De liberdade, de escolha. Então, eu acho que tem que se respeitar. Você tem que tentar apresentar acho que apresentar, né, o Cristo é algo que todo cristão tem que estar apto ali, né? Acho que ou uma boa palavra, às vezes não precisa dizer muita coisa, né? Nem lindas palavras, mas o estar ali, o cristão, ele tem que saber cumprir o seu papel que está dentro de si, né, gente? Acho que é até natural isso. Mas a gente não pode deixar a euforia tomar conta, achar que a gente vai, né, converter as pessoas à força, a gente tem que saber respeitar esse espaço. E os sinais são claros, né? A gente sabe sinais claros, assim, de tudo na vida. Quando você está persistindo num caminho,
dentro da família, assim, né? Dentro do núcleo familiar, assim. E eu acho que... E tem uma outra questão, mas ao mesmo tempo não desistir. Estar ali para a hora que essa pessoa estiver pronta. Eu acho que a gente tem que saber ser um porto seguro. Para quando as pessoas precisarem, a gente também saber acolher, sabe? Então, eu acho que é isso, é sem ter julgamento, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Não está pronto, não vou insistir. Mas a pessoa, você pode ter certeza, né, que Paulo ali, ele era uma referência. E ele continuou o caminho dele, ele continuou pregando, ele continuou sendo, né, cristão. Então, não vai deixar de ser por causa disso. Você tem que continuar. É também um teste, né, para si. Você não está ali também, você está ali para, né, para evoluir também, né. Então, são as duas coisas. Então, não deixar de ser, saber ser um porto seguro para quando as pessoas precisam, né? Saber que a gente também tem as nossas questões, que a gente não consegue avançar, e plantar onde a gente vê um terreno fértil, né? Para que não. Acho que é isso. Bom. E aí, Jô, você levantou a mão? Gente, vocês tocaram num ponto assim que aconteceu um evento ontem, um incidente que foi assim, de repente sabe aquela hora que parece que você tem que dar um recado para um amigo, e essa coisa que a Soraya falou, né? Realmente a gente tem que lembrar aquilo de não violentar consciências, né? Às vezes a gente pensa, esse amigo estuda tanto a doutrina, é tão caridoso, e aí a gente pensa em ajudar, né? E aí se torna desconfortável a conversa. Então, é o que a Soraya falou, né? A gente tem que estar ali para a pessoa, mas eu, por exemplo, preciso aprender a ouvir, né? Porque quando alguém faz isso com a gente se sente desconfortável, né? E a gente pensa assim, mas eu sei, é chato, né, a pessoa falar isso na minha cara, porque eu já sei. Então, quer dizer, a gente tem que usar essa psicologia, né, e saber ouvir, sem julgar, né, esperar o tempo da pessoa e saber que às vezes também a gente está vendo aquilo e está deixando de ver as nossas coisas. Então, é complexo isso, né? E ontem, nossa, eu estava pensando sobre isso, e a Soraya tocou no assunto, né? Falei assim, nossa, é desconfortável às vezes a gente, né, falar assim, mas cuida de você, né? Então, quer dizer, às vezes a gente tem que ficar calado e saber ouvir, né? Tá ali para o amigo. É isso, gente. Deus tem uma paciência com a gente, né, gente? Vamos pensar, né? Acho que a Jo levantou de novo. Se a gente pensar, né? Desculpa, eu quis abaixar e acho que levantei. Pensando assim, nosso anjo guardião, né? O quanto que ele vê a gente se desviar e quanto ele está ali, né? Mas ele sabe respeitar o nosso livre-arbítrio. Né? Ele tenta te apresentar, né? Mas é um direito seu não querer, né? Até o próprio Pai, né, Soraya? Deus, ele é tão perfeito que ele coloca suas leis justamente para isso. Ele te dá liberdade e fala assim, pode plantar. Se você quiser fazer o mal, planta, mas você vai ter que colher. Consequência, né? Então, assim, é uma escolha. E, às vezes, não tem outra forma da gente ter. Se a gente pensar numa sala de aula, gente, né? Cada um que está ali vai florescer no seu momento. O professor é o mesmo, as lições são as mesmas, mas cada um vai despertar, vai florescer num momento diferente do outro. Né? Acho que a sala de aula, até é uma grande sala de aula, né? Sim, então, é isso, assim, às vezes, a gente fica desesperado, né, quando vê um aluno, quem é professor, a gente quer tirar a pessoa daquela situação e falar, pelo amor de Deus, vem comigo. Mas ele tem o direito de não querer. Tem uma passagem do Francisco de Assis que eu acho muito bonita, que eu lembro do Paulo aqui, que ele fala, né, para os
os franciscanos lá, da ordem, não falava franciscano depois nós que começamos a falar, né? Da ordem, nós precisamos divulgar o evangelho, então saiam para divulgar, e se preciso, até com palavras. Olha que interessante, porque para ele divulgar era a ação, era a sua presença, né? A prática, a sua vivência. E Paulo, eu acho que era assim, porque no começo ele quis pregar, lembra? Ele foi, a primeira coisa, ele queria ir na sinagoga de Damasco pregar. Aí o Gamaliel falou assim, não, você não vai lá não, né? Aí ele foi, ficou 3 anos no deserto com Áquila e Prisca, depois ele voltou para pregar e eles desceram a lenha dele. Aí ficou louco, né? Quer dizer, eu acho que depois ele percebe que a primeira pregação é a sua vivência. O que ele fazia depois era apenas para aqueles que não conseguiram se transformar com o seu testemunho. Aí ele precisava falar. Aí ele começou a falar muito bem. Tanto que no começo ele não falava muito bem. Quem falava muito bem era o Barnabé, né? Então é muito, muito, muito importante esse assunto. Acho que a Ju quer falar de novo, né? É só porque você tocou naquele ponto, Hernani, que você falou assim, até que horas que a gente deve falar e que horas que a gente deve parar, né? E aquela hora eu falei na paciência que Paulo estava tendo, no sentido assim, que realmente ele estava falando, né? E igual você falou, chegou uma hora que ele falou assim, bom, chega, né? Então, assim, quer dizer, já tinha plantado as sementes, né? Já tinha jogado as sementes, então que realmente é isso. A gente, nós, por exemplo, quem tem filho, ou quem é vó também sabe. A gente, assim, acho que todo mundo, né? Porque quem dá aula também tem os alunos, né? Todo mundo, né? E pessoas da família, todos os nossos entes queridos, né? E os avós e pais com a gente também, né? Todo mundo que quer o nosso bem. Então, é no sentido, assim, que às vezes a gente quer ajudar a cortar caminho, né? Muita gente, às vezes, tentou fazer isso com a gente também. Mas tem o tempo, né? Tem que ser respeitado, né? Está lançada a semente, então, acho que é isso. Obrigada. É isso. E aí, o que você pensa sobre isso? Eu acho muito complicado esse negócio, a gente decidir, sabe, a hora de parar, a hora. Porque, assim, uma coisa é você insistir em falar para quem não quer ouvir. Outra coisa, você vai falar, às vezes, para uma pessoa que você sabe que ele é indisciplinado, mas ele está sempre vindo ouvir, mas você vê que ele está aproveitando pouco, mas, entendeu? É que não está adiantando muito, mas você está insistindo. É difícil também se desanimar das coisas. É muito complicado. Então, eu acho muito difícil isso. A gente tem que saber esse bom senso, né? Bom senso. A gente tem que tentar pegar esse feeling. Que às vezes o silêncio é até mais importante para reflexão. Já tive situações que falar, às vezes não. E aí, quando você silencia, parece que você é mais ouvido do que quando você fala. É uma arte. Deixa eu ler uma mensagem do Emmanuel que fala sobre isso. Está no livro Linha de Luz, chama Cães e Coisas Santas. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico. Mas de nenhum modo se reportava Jesus à afeição literal da sentença. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial das sublimes palavras. É também um tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais,
Que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção crucial pode ser generoso, mas não deixe de ser imprudente, porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária, ou se destaque nas posições representativas das lutas terrestres, isso não demonstra a habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor, seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não esperava que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho, e, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Muitas vezes a gente vê pessoas, né, aqui falam, se a ânsia de pregar, de querer transformar, mas, na verdade, são pessoas que estão super envaidecidas com isso, estão no topo do seu orgulho, achando que o que ela sabe é mais importante do que aquela pessoa sabe, e não tem nada a ver com transformação, e sim com puro capricho e vaidade, né? Então, temos que ter um cuidado grande com essas coisas, né? Para, conforme a gente mesmo conversou, não ferir a liberdade da pessoa. Saber o momento de parar para que a semente, se for o momento propício, um dia ela vai florescer. É importante essa advertência que Paulo nos dá com a própria atuação, né? Chega um momento que ele fala, não, agora eu vou para quem quer ouvir. O próprio Cristo nunca forçou. Nossa, Sempre dá um convite. tanto que ele falava, né? Sua fé te curou, vai e não peques mais. Ele falava, fica comigo agora você vai ser cristão. Respeitava, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma... A Lúcia, deixa a Lúcia falar, que depois tem uma contrapartida disso aqui. Lúcia, fica à vontade. Então, o Hernani, ele deixa, ele fala, não vou ficar pregando para quem não quer ouvir, para quem não tem maturidade espiritual suficiente. Mas ele continua regando aquelas sementes que foram receptivas, que irão florescer e irão dar novas sementes. Então, assim, a gente precisa também ter cuidado, como o Iris disse, não é questão de ficar pregando, falando, e nem largar de mão. Eu acho que as suas atitudes, a Soraya também complementou bem, às vezes o seu silêncio, ele é importante, mas as suas atitudes, um certo cuidado, um afeto, um carinho, cercando aquele irmão que precisa, uma hora ele vai estar receptivo e continuar conversando ou ajudando aquele que está receptivo, porque às vezes, através de uma outra pessoa, de um outro exemplo, aquele que não quer ouvir, ele fala, poxa, mas se deu certo com aquele, talvez para mim também possa dar. Eu acho que Paulo, ele não abandona, ele começa a cuidar daquelas sementinhas que estão brotando, mas ele não larga de mão, assim, totalmente. Lúcia, perfeito. Perfeito, era o que eu ia pedir para a senhora ler o contraponto disso aí, que você resumiu tudo. Ai, perdão, dei spoiler. Não, mas é perfeito, porque a gente vê que a gente está nessa sintonia, é isso mesmo. A senhora vai ler agora e a gente volta a falar, tá?
Você me fala o que você acha. Vamos lá. Não cesses de ajudar. Não atires as joias cintilantes da sabedoria ao ignorante, mas não te esqueça de oferecer-lhe a bênção do alfabeto, para que diminua a miséria espiritual do mundo desde hoje. Não te percas em longos discursos sobre a glória do bem, ao lado do irmão infeliz, que se faz malfeitor contumaz. Entretanto, não negues a semelhante desventurado o braço fraterno, a fim de que ele possa elevar-se das profundezas do abismo. Não te alongues em considerações excessivas sobre a virtude junto da mulher, nossa benfeitora e nossa irmã, que resvalou para o despenhadeiro dos grandes infortúnios morais. Todavia, não lhe subtraia o incentivo ao retorno da vida para a dignidade espiritual no trabalho e no bem a que todos nos achamos destinados. Não arrojes o tesouro das revelações divinas ao transeunte que passa, cujo íntimo ainda não conheces. Contudo, não ouvides a necessidade de simpatia e de carinho com que nos compete ajudar ao forasteiro, de vez que um dia seremos estrangeiros em outras regiões, em outros climas. Não te precipites no pântano, mas ajuda-o a tornar-se produtivo, habilita-o a receber valiosas sementeiras em próximo futuro. Não confies as tuas plantas selecionadas à esterilidade dos espinheiros. No entanto, auxilia a terra removendo-os convenientemente, a fim de que o solo, hoje infeliz, possa, amanhã, surgir renovado ao toque do teu esforço. Não cesses de ajudar, construindo e levando para o bem infinito. Não atires pérolas aos porcos, proclamou o Divino Mestre. Entretanto, essa afirmativa não nos induz a esquecer o alimento que devemos a esses pobres animais. A leviandade, a ignorância, a perturbação, a desordem, a incompreensão e a ingratidão constituem paisagens de trabalho espiritual, reclamando-nos a atuação regeneradora. Não ouvidemos a palavra do Senhor que nos asseverou convincente. Meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. É isso. Lindo. Lindo, né? Lindo, não é, Lúcia? Constitui paisagens de trabalho espiritual. E ele fala assim, não joguei pérolas aos porcos, mas não deixe de dar alimento para esses porcos, eles precisam se alimentar. Então, se hoje em dia eles não querem as pérolas, mas eles podem ter um outro alimento, por enquanto. Até chegar um momento que eles vão se interessar pelas pérolas. Então, que a gente não cesse de ajudar nunca, mas da forma necessária. Interessante, acho que o novo falou. Maravilha, sem palavras. E aí, Antônio? Quer falar alguma coisa? Iris? Não, tá bom demais, né? Jô? Lições maravilhosas, né? A espiritualidade sempre nos amparando, orientando, né? Você vê que assim, o Emmanuel também, assim, passou a limpo ali, né? Tudo que foi estudado, e depois veio esse outro tique na situação, né? Ticando a situação, dando a orientação amorosa. Então, maravilha, gente. Muito aprendizado. Isso mesmo, a gente tem que pensar que a sabedoria é o caminho de tudo, né? O Cristo nos deu esse exemplo, porque ele não desprezava ninguém, da forma correta. Cada coração está num momento evolutivo e tem que ser abordado de uma forma. Então, se você excede com uma pessoa, você está agredindo, né?
Mas se você trata ele da forma correta, você está sendo uma pessoa coerente. Então, a gente tem que ter essa sabedoria da nossa abordagem, né? Se é uma pessoa de outra religião, que não acredita no que você acredita, você pode fazer uma abordagem dentro daquele assunto, mas de uma forma diferente. Você não precisa agredir o que ela pensa, né? Isso em tudo na nossa vida. Então, Paulo vem nos mostrar até isso, né? Gente, essa é a importância da gente fazer alguma coisa. Nada que a gente faz para o próximo fica desperdiçado. Para encerrar aqui antes da prece, vou fazer uma leitura de um livro do Hilário Silva, que chama Há um Século. Fala assim: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Dizia assim: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encardenador, desde a meninice, trabalhando em grande casa dessa capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, a minha Antoniette partiu dessa vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo-me as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros, ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava, agora, de trapo humano. Faltava ao trabalho, meu chefe reto e ríspido ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorava diversas vezes o rio Sena, né? E acabei planeando o suicídio. Seria fácil. Não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram, mais fortemente busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei em um objeto algo molhado que se deslocou na amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso, entre aspas, essa obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A Laurent, estupefato, li a obra O Livro dos Espíritos, a qual acrescentei breve mensagem. Volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que aprouver. Ainda constavam de mensagens de agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado,
em cuja capa viu as iniciais de seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação a que o homicida se referia, mas também outra em letra firme. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou a nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado da renovação e consolo. Allan Kardec levantou da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Pelo que eu percebi, que Allan Kardec tinha deixado um volume lá, né, em cima do muro do rio. E essa pessoa, quando foi suicidar, tocou, aí olhou, era o Livro dos Espíritos, leu e salvou a vida dele. E ele retorna para Kardec informando isso, né, que isso salvou a vida dele. Então, assim, o que um pequeno ato, né, pode causar na vida de alguém, uma coletividade? Então, Paulo, quando fazia suas pregações, ou quando curava, ou quando ficava em silêncio, tudo está certo, né? E a espiritualidade está providenciando tudo, para a gente não desistir, não. Pessoal, alguém tem alguma consideração para fazer do estudo de hoje? Acho que não, né? Muita gratidão, só isso. Obrigado, Gil. Obrigada, gente. Bom, antes de fazer a prece, então, nós vamos, semana que vem, ter a nossa reunião de encerramento, tá? Queria que todos estivessem presenciais, trouxessem alguma coisinha para a gente comer, e que a gente vai falar um pouquinho do que Jesus, Paulo e Kardec mudou na nossa vida, né? Tem mudado. E quero que vocês escrevam algo num papelzinho, né? Sobre isso, para entregar para alguém no domingo. A gente faz, tipo, um sorteio, e essa pessoa que receber vai ler, ou se achar melhor ou não. Mas, de qualquer forma, nós vamos conectar, tá? De repente, pode ser que a Giovana conecte, a Meire. Apesar que a gente vai colocar no grupo, né? De repente, se ela puder vir aqui na Tatá, eu não sei. Combinada, gente. Aqui a gente está certo. Gente, se alguém precisar de carona, eu posso buscar, viu? Estou me disponibilizando. Também. Eu sou boa motorista, viu, gente? Eu dirijo direitinho. É isso, pessoal. Iris, faz a prece para nós, por favor. Então, vamos aproveitar esse momento aqui reunidos, tão boas energias, com ensinamentos tão enobrecedor, né? Coisa boa que a gente está levando daqui. Agradecer a espiritualidade por estar aqui, por dar essa oportunidade para nós. E pedir aos amigos da espiritualidade que nos ajudem nessa semana, que nós possamos estar na próxima reunião com a mesma vontade, com a mesma energia, para mais um estudo dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso de cada dia, dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós os devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males.